Os substantivos são as palavras que usamos para nomear as coisas do mundo. Além de saber identificar um substantivo, veja quais sentidos podem envolver o seu uso. Vamos começar falando sobre substantivos e ponto de vista. A simples presença de um substantivo num texto pode indicar uma visão de mundo, uma opinião, um julgamento do autor desse texto. Ou seja, a própria escolha de um substantivo já pode revelar a subjetividade do autor desse texto. Um exemplo desse caso é a expressão descobrimento do Brasil. Como o termo descobrimento comunica uma ideia de fato imprevisto e não transmite a carga de violência que o início da colonização representou para os povos que já viviam aqui, muitas pessoas já estão usando a expressão invasão do Brasil em busca de comunicar essa visão que se tem desse acontecimento histórico. Agora vamos falar sobre ponto de vista a partir de prefixos ou sufixos. Às vezes, um julgamento, uma opinião, uma emoção, um ponto de vista pode se revelar por um prefixo ou um sufixo adicionado ao substantivo. Ou seja, uma carga social pode ser transmitida a partir do uso de um substantivo. Um exemplo disso são as palavras mãezinha e gentinha. O mesmo sufixo foi adicionado aos substantivos, mas comunicam afetos muito diferentes. Em mãezinha, inha comunica amorosidade. E, em gentinha, inha indica desprezo. Agora falemos sobre substantivos e sinônimos. Embora o dicionário faça a gente achar que um substantivo pode ser substituído sem problemas por outro, as palavras carregam nuances de sentido que fazem com que tenhamos que ter cuidado ao usá-las. Lembre-se, não existem sinônimos perfeitos. Esse é o caso das palavras tchau e adeus. As duas palavras significam despedida, então essa parte do significado delas se encontra. Mas tchau significa uma despedida momentânea, enquanto que adeus se refere a uma despedida eterna ou, no mínimo, muito longa. Os substantivos também se conectam com um fenômeno chamado de polissemia. Um mesmo substantivo pode se referenciar a várias coisas no mundo, ou seja, pode ter vários significados. Uma palavra polissêmica vai ter alguma semelhança de significado com aquele significado que é o mais comum dela. Um exemplo de polissemia é a palavra gato. Dependendo do texto em que está, gato pode se referir ao animal felino ou a uma pessoa considerada bonita. Outro aspecto dos substantivos que eu indico que você preste atenção é quando eles vêm acompanhados de adjetivos. A regra da multiplicação na matemática, aquela que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, não serve para a gramática. Aqui, a ordem dos fatores altera sim o produto. Nesse caso, a ordem das palavras altera os sentidos. Para exemplificar isso, eu trouxe o exemplo cachorro-amigo e amigo-cachorro. Por conta da ordem, no exemplo 1, estamos falando de um animal que é parceiro do seu tutor. Já no exemplo 2, cachorro é a forma como um dos amigos vê o outro. Em relação aos substantivos, também precisamos falar do fenômeno chamado homonímia. Dois substantivos sem nenhum ponto em comum no significado podem ser escritos da mesma maneira. Quando essa coincidência ocorre, damos o nome de homonímia. Esse é o caso da palavra sonho. Dependendo do texto em que está, sonho pode significar objetivo ou alimento. Mas note que os dois sentidos não carregam nenhuma semelhança entre si. Por fim, mas não menos importante, quando a gente fala de substantivos, a gente também precisa pensar na ambiguidade. Quando dois ou mais significados flutuam ao mesmo tempo em um substantivo, ocorre o fenômeno da ambiguidade. Se bem planejada, a ambiguidade pode ter um bom efeito. Se não planejada, ela pode gerar um problema na comunicação. Para exemplificar, eu trouxe a seguinte frase: vi o assalto do banco. A ordenação dos termos e a escolha do substantivo banco para a frase fez ela ficar ambígua. Nesse caso, parece que houve falta de planejamento e, portanto, podemos ter um ruído na comunicação. Com esse vídeo, eu quis mostrar para você o quanto que um substantivo pode carregar de significado para um texto e o que ele pode gerar de efeito na comunicação.